Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Kleber Pinho, vamos lá. 15 questões de penal militar. Começando a primeira questão, vamos direto ao ponto. Primeira questão, tratando o seguinte, fala assim, ó. Um grupo de militares federais, todos da ativa, bacana, desarmados, resolveram paralisar os serviços administrativos de uma determinada unidade, praticando desobediência contra ordens superiores. Bacana. O mentor dessa empreitada criminosa, conforme ficou comprovado nos autos da investigação policial militar, foi um cabo, ok? Do grupo ainda fazia parte um tenente, 6 subtenentes, 5 sargentos. Considerando a dosimetria da pena que os juízes de direito militares devem observar em relação à participação de cada militar, na conduta infracional, certo é que, letra A maior pena seria aplicada ao tenente por ser considerado cabeça no crime de motim, que é de autoria coletiva necessária. Letra B, a maior pena seria aplicada ao cabo por ser considerado um mentor intelectual no crime de motim, que é de autoria coletiva necessária. Letra C, a pena seria aplicada igualmente a todos os amotinados, por ser o crime de motim considerado de autoria coletiva necessária. Letra D, a maior pena seria aplicada ao cabo, por ser considerado um mentor intelectual no crime de revolta, que é de autoria coletiva necessária. Vamos lá. Há uma verdade em todas as alternativas. Realmente, o crime de motim e o crime de revolta são crimes de autoria coletiva necessária. Ou seja, é necessário um concurso de pessoas para cometimento desse crime. Um concurso necessário, que a gente chama isso. Para que exista o crime, tem que ter mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa cometendo esse crime. Mas, antes disso, vamos estabelecer alguns limites a respeito do motim e a respeito da revolta também. Vamos lá. O motim está estabelecido no artigo 159, fala assim, reunir-se militares, veja, não há quantidade, tá? Não há quantidade. Então, 1 ou mais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 100, 200, eu já tenho considerado o crime de motim, ok? Ou assemelhados. A figura assemelhados não existe mais, né? Agindo contra a ordem recebida de superior, tá? Fazer algo ao contrário do que foi determinado, ou negando-se a cumpri-la, ou seja, omitir quando há o comando, beleza? Tem que trabalhar, o cara não trabalha. Exemplo clássico, a greve. A greve, recentemente a greve do Ceará, né? Teve no Ceará os militares ficaram em greve lá. Não pode, é proibido a greve do militar. Quando ocorre assim, eu tenho a tipificação do crime de motim. Beleza? 2. Recusando obediência superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência. 3. Assentindo em recusar conjunta de obediência ou resistência ou violência comum contra superior. 5. Ocupando, é uma questão, ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar ou dependente de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte para ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior, ou detrimento da ordem ou da disciplina militar. Bacana. Então, eu tenho o crime de motim. Mas não foi isso que a questão perguntou. A questão se prendeu à pena. A punição do motim. A punição do motim é interessante que ela fala o seguinte, aquelas pessoas que estão com maior envolvimento, ou eles chamam assim, as pessoas que estão encabeçando, e o termo utilizado pela lei penal é os cabeças, terão a pena maior, reclusão de 4 a 8 anos, com um aumento de 1/3 para os cabeças, ou seja, aqueles que estejam à frente da situação penal, da realização do crime, ele terá uma punição maior do que os outros, ou seja, receberá 1/3 a mais da pena. Beleza? Veja, todas essas hipóteses aqui, não existe arma, tá? Eles se amotinam, mas sem arma, porque se é assim o fizerem, eu tenho o crime de revolta. Se uma das hipóteses constantes na questão apareceu que eles estavam armados, eu tenho revolta e não motim. Bacana? Tranquilo? Sobre os cabeças, né? Só existe nos crimes de autoria coletiva necessária. Motim, revolta, conspiração, que existe essa possibilidade de aplicação de pena diferenciada. Regra, são cabeças aqueles que instigam, exercitam, provocam, dirigem, independentemente do posto ou graduação. Mas, se tiver participação de oficial, independente de qualquer coisa, o oficial será considerado o cabeça. A questão foi bem sacana, ela disse que o cabo articulou, mas na jogada meteu o tenente. O tenente, ele está acima, ele é oficial, e não praça, como cabo. Então, nesse caso, independente, se tem oficial no meio,
ele vai ser o responsável. Mesmo que o meu autor intelectual, o cara que está organizando, mandando um WhatsApp, convocando a gurizada, seja um praça. Mas pelo fato de ser o superior oficial, ele para ele terá uma punição maior, pelo fato da nossa hierarquia e disciplina que são inerentes a instituições militares. Nesse caso, então, a alternativa correta, letra A. A maior pena seria aplicada ao tenente, por ser considerado a cabeça no crime de motim, que é de autoria coletiva necessária. Beleza? Não erra mais? Questão 2, vamos lá. Questão 2 fala assim, ó. Assinale a alternativa correta sobre o que se considera ato concernente, ato de concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do motim. Ele está fazendo um momento antes de praticar o motim, que nós acabamos de ver, antes de praticar o motim, o fato das pessoas já se prepararem, veja, é uma punição e um ato preparatório. No direito penal comum, existe chamado intercrime, isso também se aplica ao direito penal militar, que são os momentos do crime. Cogitação, preparação, execução e consumação. A fase de cogitação não é punível, é a parte interna, o cara está pensando em cometer crime. A preparação, por regra, no direito penal, não é punido. Mas em alguns crimes, onde a elementar esteja ali estabelecida, poderá sim ocorrer. Exemplo, a conspiração, que é a alternativa correta aqui. A conspiração é um crime que a pessoa é punida na fase de preparação. Beleza? Conspiração, então, é o momento antes do motim. Questão de número 3, vamos lá, questão número 3 fala assim, conforme prevê expressamente o artigo 159 do Código Penal Militar, caracteriza o crime de motim, a conduta de militares ou assemelhados. Vamos lá, mais uma de motim. Agora fica fácil, já vimos o tipo penal, fica mais fácil para poder responder. Primeira, letra A, reunir-se armados, parou. Você já sabe, se está armado não é motim, ok? Se está armado não é motim. Então já vou riscar essa questão. Reunir-se agindo contra a ordem recebida superior ou negando a cumprimida. Beleza. Promover reunião militares ou tornar para discussão de ato superior ou assunto atinente à disciplina militar. Promover a reunião de militares. Não. Não é a reunião ilícita. Não é considerado o quê? Crime militar. Não é o motim, ok? Publicarem sem licença ato ou documento oficial, criticarem publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar. Não. Oporem-se à execução de ato legal mediante ameaça ou violência ao executor ou qualquer esteja prestando auxílio. Errado. A única correta é a letra B, que eu tenho o quê? O crime de motim. Aqui é a reunião ilícita. Aqui é o crime de publicação ou crítica indevida, artigo 166. Aqui é a reunião ilícita, 165. E aqui embaixo é resistência mediante ameaça ou violência, artigo 177. Lá em cima, crime de revolta. Falou armado, é revolta. Beleza? Vamos para a questão 4, vamos lá. Questão de número 4. O que fala a questão número 4? Fala assim, ó. O Código Penal Militar estabelece o crime de praticar violência contra superior. Beleza? Sobre o tema, marque a alternativa que está errada, incorreta. Vamos lá. Primeira letra A. Se o crime é praticado em unidade militar, será qualificado. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena da violência a do crime contra a pessoa. Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente oficial general, o crime será qualificado. Vamos ao tipo penal. O tipo penal está no artigo 157. Fala assim o tipo penal. Vem para cá. Praticar violência contra superior. Perguntinha. O criminoso, o agente criminoso, o militar, ele tem que saber que a pessoa que está sendo violentada é o seu superior? Sim ou não? Sim, ele tem que saber, tá? Ele não pode responder de forma objetiva, ele tem que saber que realmente aquela pessoa é superior. E também tem outro crime parecido, que é a violência contra o inferior. Também é necessário saber se a pessoa ali é o seu inferior. Beleza? Detenção de 3 meses a 2 anos. Formas qualificadas. Se o superior é comandante da unidade que pertence ou agente oficial general, reclusão de 3 a 9 anos. Veja, o cara tem que ser comandante da unidade que pertence a gente, ou não é comandante, mas é oficial general. A pena de 3 a 9 anos. É qualificado, lembra? Crime qualificado, eu mudo a pena.
O que é de 3 meses a 2 anos muda de 3 a 9 anos, muda as penas, ok? Quando eu tenho fração, é causa de aumento de pena. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada em 1/3. Ou seja, eu posso manter, por exemplo, se a violência é contra o superior, que não seja comandante ou oficial general, mas usei de arma, eu vou aplicar essa pena, mas com aumento de pena. Se for contra o comandante da unidade, eu aplico essa pena e eu coloco esse aumento de pena nessa pena. Entendemos isso? A causa do aumento de pena, ela é um fermento. É um fermento que quando a pena chega no final, o juiz militar vai lá e coloca o temperinho e aumenta a pena. Beleza? Se da violência resulta lesão corporal, aplique-se além da pena de violência, a do crime contra a pessoa. Ou seja, se a pessoa deu soco no superior e causou uma lesão corporal de natureza grave, o militar vai responder pela lesão corporal de natureza grave, mais o crime de violência contra o superior. Ele vai responder por 2 crimes, ok? Beleza? Se da violência resulta a morte, o crime também se qualifica, ok? Reclusão de 12 a 30 anos. Se a pena é aumentada em 6ª parte, se o crime ocorre em serviço, ok? Aqui também é causa de aumento de pena. Eu tenho, então, 2 causas de aumento de pena, ok? Aliás, 2 causas de aumento de pena, uma regra de aplicação do crime e 2 qualificadoras nesse violência superior. Bacana? Vamos ver a alternativa, vamos voltar para a alternativa. Vamos lá. Alternativa incorreta, letra A. Se o crime é praticado em unidade militar, será qualificado. Não existe essa qualificadora. A única qualificadora existe se é comandante da unidade, oficial general e se causar a morte, que não é o caso. As demais alternativas estão corretas. Se violência é praticada com arma, aumenta em 1/3. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da violência o crime contra a pessoa. Então, ele responde por 2 crimes. Se é superior comandante ou superior é comandante da unidade a que pertence ao agente, ou oficial general, o crime será qualificado. Maravilha. Questão número 5. Fala assim, soldado PM Barreto, de serviço, havendo tão somente a si e um outro soldado PM no serviço de sentinela da OPM. E estando o serviço em aparente situação de normalidade, por volta das 23h40, sem solicitar a autorização do seu comandante, aqui está a sacada da questão, deliberou por sair para comprar uma pizza em uma lanchonete a cerca de 100 metros. Tal conduta caracteriza qual crime? Abandono de posto? Recusa de obediência à ordem superior e abandono de posto? Oposição à ordem de sentinela ou desrespeito à superior? De cara, seja matável. Eu tenho certeza que você colocaria abandono de posto. É isso mesmo, ok? O artigo 195 é muito claro, fala assim, abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminar, ok? Já vi prova falar que o cara abandonou o serviço depois de terminar. Depois de terminar não é abandono de posto, ok? Antes de terminar o serviço. Detenção de 3 meses a 1 ano. Nesse caso, a alternativa correta, letra A de amor. Questão número 6, vamos lá. Não se considera crime militar em tempo de paz o crime praticado por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar na mesma situação ou assemelhado. B, por militar em situação, não se considera, tá? Então ele quer incorreta. Por militar em situação de atividade ou assemelhado em lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva. C, por militar em serviço ou atuando em razão da função contra civil. D, por militar em situação de atividade contra o patrimônio sob a administração ou a ordem administrativa militar. E, por militar em território nacional ou estrangeiro militarmente ocupado. Bacana? Falou de militarmente ocupado, não está falando de tempo de paz, né, gente? É tempo de guerra. Daí já dá uma dica. Para mim saber se o crime é ou não é militar, eu tenho que manjar do artigo 9º do Código Penal Militar. O artigo 9º fala assim, ó. Considera-se crimes militares em tempo de paz. O artigo 10 fala dos crimes em tempo de guerra, que não nos interessa agora. Em tempo de paz fala assim, os crimes que trataram nesse código, quando definidos de modo diverso da lei penal comum, ou seja, são exclusivos do Código Penal Militar.
ou nela não previsto qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Esses são os crimes propriamente militares, que, em regra, são cometidos por militares. Ok? Então, eu tenho são estabelecidos crimes propriamente militares, são os que são estabelecidos no Código Penal Militar. Motim, não tem crime de motim lá na legislação comum, tem só no militar. Ok? Então, essa é a sacada. Então, quer saber que de que os crimes no inciso 1 são apenas militares. São aqueles estabelecidos no Código Penal Militar. Mas a pergunta existe a possibilidade de algum civil cometer um crime dentro do Código Penal Militar? Tem. Anota aí o crime de insubmissão. O crime de insubmissão é um crime propriamente militar, está dentro do Código Penal Militar, mas é possível que um civil cometa ele, que é insubmissão. Beleza? Artigo 9º, inciso 2, agora aqui é mais amplo, são os crimes impropriamente militares. Aqui eu posso aplicar um crime militar tanto apoiando na legislação comum ou apoiando o Código Penal Militar. Eu posso ter um crime militar cometido por um militar, ok, contra um civil. E será considerado militar. É possível um crime militar cometido por um civil contra o militar da ativa. Será atrelado para o crime militar. Ok? E aí esse crime ainda pode ser estabelecido no Código Penal comum. Ok? Nós vamos aprender isso. O militar da reserva pode cometer um crime contra o militar da ativa. Ou um civil contra o militar da ativa, e esse crime é atrelado, ele é puxado para a justiça militar. Em 2017, houve uma grande ampliação dessa competência da justiça militar. A ideia é o seguinte, é crime militar e ele é atraído para a justiça militar. O que é importante você sacar aqui? Primeiro ponto é quem comete o crime. Okay? Segundo ponto, quem é a vítima? Quem sofreu o crime? Terceiro ponto, é importante saber qual é o lugar que cometeu esse crime. Okay? E o último, qual é o crime? Então, se você fazer essas perguntas básicas, você consegue matar essas questões. Você consegue saber quando o crime é ou não é militar. O inciso 2, eu tenho uma sequência em que quem comete o crime é o militar da ativa contra quem? Ou vai ser contra outro militar da ativa, ou vai ser contra um militar da reserva, reformado ou civil, ou contra o patrimônio da instituição militar. Então, eu tenho como criminoso o militar da ativa. Quais são as hipóteses? Por militar em situação de ativa ou assemelhado, contra outro militar da mesma situação ou assemelhado. Isso aqui, então quer dizer que o militar da ativa contra outro militar da ativa pode ser qualquer crime. Uma briga de bar, coisa, não tem nada a ver com assunto militar. Um cara dá um tiro no outro militar dá uma facada em outro militar, sabendo que outro é militar, é claro. Nesse caso, esse fato criminoso vem para a justiça militar. Maria da Penha. O militar vai e espanca a sua esposa, que também é militar, atrai essa competência, os dois vão para a Maria da Penha, vai para a justiça penal militar. Mas é Maria da Penha, não tem nada a ver com o serviço, não interessa. É militar da ativa, outro militar da ativa, beleza, mas o crime é civil, não interessa. Só o fato de ser militar da ativa contra militar da ativa, a competência é atraída para a justiça militar. Segunda hipótese. Por militar em situação da ativa, ou seja, o cara pode estar de férias, não precisa estar em serviço, ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar. Então, está dentro do quartel. Ou outro lugar que seja regras militares. Um colégio militar, por exemplo. Contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou um civil. Então, se tiver, digamos, um evento dentro do batalhão, o militar dá uma cotovelada num militar da reserva, ou da reforma, ou dá um militar, um juiz de futebol é civil, o cara dá uma porrada no civil, que é o juiz de futebol. O árbitro de futebol no campeonato militar. E o juiz não é militar, é civil. O militar vai lá e dá um soco na cara do árbitro. Nesse caso, essa lesão corporal é da lei comum, mas ela é atraída para a justiça o quê? Militar. Beleza? Veja, militar da ativa, não falou que estava de serviço. Agora, se ele tiver de serviço, ou de folga, ou atuando em razão da sua função, de folga, identifica a situação e vai agir como militar, em comissão de natureza militar
em comissão de natureza militar também, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reforma ou civil. Ou seja, nesse caso, ele está de serviço, ele está na formatura, ok? Ou está em manobras também, tá? Manobras em serviço, ok? Manobra está em serviço, tá? Período de manobra, durante o período de manobra, ou está de serviço, ou atuando em razão da função militar. Se ele bateu no civil, se ele está de serviço, ele espancou o civil, ou o militar reformado, ou o militar da reserva, é atraída essa competência para a justiça militar. Beleza? Aqui, nessas duas situações, na letra C e D, é mais amplo, porque não precisa estar situado apenas dentro no local estabelecido para as funções militares. Beleza? Letra E é o patrimônio, por militar em situação de atividade ou assemelhado contra o patrimônio, sob a administração militar ou a ordem administrativa militar, ok? Ordem administrativa militar, por exemplo, o cara vai e burla um concurso público. Sei lá, o cara burlou o concurso público para entrar na instância militar. Isso vai ferir o quê? A moral militar. Não é patrimônio, mas é o patrimônio imaterial, digamos assim, da instância militar. O inciso 3 vai inverter. Agora, quem é o agente criminoso é o militar da reserva, é o militar reformado ou o civil contra o militar da ativa. Beleza? E aí, primeiro de tudo, ou o patrimônio. Aí vem a primeira hipótese, contra o patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Se um civil pulou o muro do quartel, conseguiu sobreviver a essa pulada e conseguiu furtar um bem dentro do quartel, esse crime é um crime impropriamente militar, com força no artigo 9º, inciso 3, letra A. Essa competência vai ser atraída para a justiça militar. Beleza? Em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação ativa, ou assemelhado ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo. Okay? Se um civil dá um soco num juiz militar, atraído para a Justiça Militar. Se o árbitro de futebol, no campeonato lá do batalhão, o árbitro civil dá uma porrada no militar, é atraída para a Justiça Militar. Beleza? Letra C. Contra militar em formatura. Formatura está em serviço. Okay? Ou durante o período de prontidão, vigilância, observância, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras, ainda que fora do seu lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço, vigilância, garantia. Todas essas hipóteses é quando o militar bate, o civil dá uma porrada no militar, o militar dá de serviço. Nesse caso também a competência é atraída para a justiça militar. Bacana? O artigo 9º fala assim, ó, o artigo 9º, parágrafo 1º, fala assim: os crimes que tratam no artigo 9º, quando dolosos contra a vida, ou seja, cuidado que não é latrocínio, não é homicídio culposo, não é lesão seguida de morte, tá? Tá, ok? E cometidos por militar contra o civil, nesse caso, vai para o tribunal do júri. Deixa eu explicar para você. Então a questão é a seguinte, dentro do batalhão, tá tendo jogo de futebol, ok? O militar fala assim, eu vou matar você, árbitro, o militar, e vai e mata o árbitro. Nesse caso foi dentro do batalhão, mas aí como ele matou o civil, a competência é atraída para a justiça comum. A morte do civil vai para o comum. É exceção à regra. Ok? Se ele tiver de serviço, matou o civil, não vai para militar, vai para comum. Militar matou civil, esquece, justiça comum, tribunal do júri. Exceto se esse militar for federal, ou seja, das Forças Armadas. Se ele for militar das Forças Armadas e estiver realizando em uma das hipóteses do parágrafo 2º, ou seja, se tiver, digamos, porque vai para a Justiça Militar da União, ok? Se for militar das Forças Armadas contra civil e matar ele, a competência não vai para o Tribunal do Júri, Justiça Comum, vai para a Justiça Militar da União. Aí são situações, digamos, cumprimento de atribuições estabelecidas pelo Presidente da República, aquelas situações de lei e ordem, que envolvam a segurança da instituição militar, missão militar, atividade de natureza militar em operação de paz, tá? Todas as hipóteses, situação da lei da Código Brasileiro da Aeronáutica, que faz da lei do abate, de abater aeronave estrangeira, ou aeronave que não se identifique, nesse caso eu terei, vai ser para a Justiça Militar da União. Lei Complementar 97 de 99, fala sobre patrulhamento no mar, por exemplo. Código Penal Militar, as coisas que acontecem, o militar vai cumprir um mandato judicial, ok? Uma ordem para o cara comparecer na Justiça Militar. O cara
reage, atira, o cara vai e mata o cidadão, o civil. Nesse caso, justiça, se for da União, ok? Não militar estadual. Se for estadual, não tem boca, tá, gente? Mas se for estadual, não tem boca. Tudo vai para o tribunal do júri. Beleza? Nesse caso, a alternativa correta, letra E, né? Aliás, incorreta, que essa aqui não é uma hipótese que nós estudamos aqui. Essa aqui é uma hipótese de crime militar, mas não é em período de guerra. Questão número 7, vamos lá, questão 7 fala assim, ó. Em relação aos crimes militares em tempo de paz, vamos reforçar agora a nossa matéria, acabamos de estudar. Previsto no CPM, analise as assertivas e marque a alternativa correta. Olha lá, primeira, militar em serviço ou em atuando, militar, em serviço ou atuando em razão da função, beleza, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, comete crime contra militar da reserva, reforma ou civil, tá certo? Militar de serviço. Militar em situação de ativa, beleza. Falou da ativa, bacana, tem que estar dentro do quartel, lembra? Comete crime militar em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reforma ou assemelhado ao civil. Militar em situação de ativa ou assemelhado comete crime militar contra militar da reserva em qualquer circunstância. Para lá. Militar em situação da ativa ou assemelhado comete crime militar contra militar da reserva em qualquer circunstância. Qualquer circunstância não, né, gente? Em qualquer circunstância não. Ele tem que estar de serviço ou dentro da instituição militar. Beleza? Ele tem que estar de serviço ou dentro da instituição militar. Se ele não estiver de serviço, o militar da ativa, e mata um civil fora do seu serviço, fora da situação normal, é justiça comum. Você está entendendo? Se o militar vai para a justiça comum. Se ele agride um cidadão, mas ele não exerce a função militar, você está comigo? Uma briga de discussão militar da ativa e um cidadão comum bateu nele, se o militar não estiver de serviço ou não estiver dentro da instituição militar, não é crime militar. Só será crime militar quando eu bater no civil dentro do quartel ou se eu estiver de serviço e bater nele fora. Beleza? Fora dessas duas hipóteses, é crime comum. Então não é qualquer circunstância. Bacana? Tá errado essa daqui. 4. Militar durante o período de manobras ou exercício comete crime militar somente contra militar da reserva civil. Não, reformado também. Militar em situação de ativa, faltou reformado, né? Militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. Tá certo. Alternativas corretas, somente as alternativas corretas eu tenho o quê? A letra D. Somente a 1, a 2 e a 5. A 3 e a 4 estão erradas. Beleza? Questão de número 8. Vamos lá. Questão de número 8. Vamos lá, voltando para o nosso segundo bloco de 15 questões de penal militar. Vem comigo. Questão número 8. Fala assim, ó. Assinale a alternativa correta. Sobre qual conduta consiste no crime de desrespeito ao superior. Bacana. Letra A. Desrespeitar o superior diante de civil. Desrespeitar o superior diante de qualquer pessoa. Desrespeitar civil diante de outro militar. Desrespeitar civil diante de qualquer outra pessoa. Desrespeitar superior diante de outro militar. Vamos ver? Artigo 160 fala assim, ó. Por isso que é importante ler a lei, né? Se você não ler essa lei, não vai conseguir marcar a questão. Desrespeitar superior, insultar, injuriar, gestos obscenos, diante de outro militar. É elementar do crime que o militar cometa esse crime diante de outro militar, ou seja, presenciando o ato de desrespeito. Beleza? Desrespeito ao superior necessariamente tem que ser diante outro militar. Continua, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. Ou seja, se o crime for mais grave, aplica-se o crime mais grave. Ok? Isso aqui é um soldado de reserva. Só vou aplicar esse crime, ele é um crime subsidiário. Só vou aplicar ele se não for um crime mais grave. Desrespeito a comandante oficial general ou oficial de serviço. Parágrafo único. Se o fato é praticado contra o comandante da unidade que pertence ao agente oficial general ou oficial de dia, de serviço ou de quarto de hora, a pena é aumentada da metade. Ou seja, então essa pena é aumentada da metade se caso for contra essas pessoas. Alternativa correta, letra E. Desrespeitar superior diante de outro militar. Essa foi fácil, professor. Bacana. Vamos lá.
Questão número 9, fala assim: o crime militar de recusar obedecer à ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente ao dever imposto em lei, regulamento ou instrução, deixa eu mudar, senão você não consegue ler, né? Prevê a seguinte pena. Ixi, agora pediu pena, professor. Pediu pena. Isso acontece com frequência? Acontece, viu? A lei penal, os crimes militares, não que as penas são diferenciadas, mas o examinador adora brincar com as penas dos crimes militares. Só que tem um macete. Ele não gosta de colocar pena de reclusão, ele coloca muito questão de penas de detenção. Tá? Ele gosta de colocar pena de detenção, porque é uma pena menor, entendeu? Aí que normalmente você pensa que só tem pena de reclusão. Então, começa assim. Tente selecionar as penas de reclusão, fazer um caderninho de reclusão, e coloque de lado as de detenção. As de detenção você vai deixar em vermelho, que essas aí são as principais que o examinador gosta de cobrar. Porque vai ser foda, se você conseguir decorar todas as penas do Código Penal Militar, maravilha. Se não, vai para emergência, grava as de detenção. Beleza? Nesse caso, ele quer saber, recusa obedecer à ordem superior. Fala assim o crime 163, recusar obedecer à ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente ao dever imposto em lei, regulamento e instrução. Pena, detenção de 1 a 2 anos, se o fato não constituir crime mais grave. Vamos lá. Então ele pediu detenção. O que nós temos aqui? Detenção, detenção, detenção. Puta, ficou em 3, professor. Eu já eliminava essa. 1 a 2 anos se o fato não for mais grave. E aí ele vai brincar, ó, de 2 a 4, 6 a 1 ano. Realmente, se você não conhecer a pena mesmo, você não conseguiria marcar essa questão. Beleza? Difícil? Muito difícil. O que testa de você isso? Nada. Eu falo que isso aí é trabalho de examinador preguiçoso. Banquinha. Banca é realmente que não tem fundamento nenhum e faz esse tipo de questão. Tá? Ridículo isso. Beleza? Mas vamos lá, tem que preparar você para o pior. Questão número 10 fala assim, ó, assinale a alternativa sobre qual conduta consiste no crime de recusa de obediência. Nós já estudamos. Qual é o crime de recusa de obediência? Acabamos de ler o tema, né? Recusa de obediência, nós vimos aqui, recusar obedecer à ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço. Lembra, desrespeito a superior precisa da presença de uma pessoa, de outro militar. Aqui não. Recusa de obediência à ordem superior é sobre assunto ou matéria de serviço. Essa é a palavra-chave. Recusa obedecer à ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço. Essa é a palavra-chave. Essas são as palavras-chave, melhor dizendo. Ok? Assinar alternativa sobre o crime. Vamos lá. Opor-se à ordem de sentinela? Não. Recusar obedecer à ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente ao dever imposto em lei ou regulamento ou instrução. Essa aqui. Lei, regulamento ou instrução. Ok? Lei, regulamento, instrução. Lei, regulamento, instrução. Ok? E opor a ordem sobre assunto de matéria de serviço. Matéria de serviço e relativamente a lei, regulamento e instrução. Acabou. Questão número 11. Fala assim, ó. Incorre na mesma pena prevista no crime de deserção ou militar que não se apresenta um lugar designado dentro de 7 dias, findo o prazo de trânsito. B. Deixar de apresentar a autoridade competente dentro do prazo de 5 dias, contados daqueles em que termina ou é cassada a licença ou agregação. C. Deixa de se apresentar a autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daqueles em que é declarado estado de sítio ou de guerra. D. Deixar de se apresentar dentro do prazo de 5 dias, tendo cumprido a pena. E. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade por qualquer meio. Vamos lá. Primeiro ponto que tem que ficar esperto quanto a isso. Ó, é mais fácil. Deserção, 8 dias. Gravou 8 dias, você já mata grande parte das questões. Deserção é 8 dias. A data determinada é 8 dias. Beleza? Você parte desse princípio. Deserção, 8 dias. Deserção, 8 dias. Deserção. 8, é isso? Deserção? Deserção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, caveira! Deserção, acabei de criar um macete. Deserção são 8 letras. 8 letras, 8 dias. Puta, que sacada, cara. Eu sou foda do caralho. Deserção, 8 letras, 8 dias. Pronto. Acabei de criar um macete aqui, adorei. Deserção, 8 dias. Cara, eu sou foda. Vamos lá, beleza. 187 fala assim, ó.
Por isso que eu adoro dar aula. Vamos lá, adoro. Vamos lá, gente. Energia, energia, energia. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do outro lugar, em que deve permanecer por mais de 8 dias. Só que aqui é mais de 8, né, gente? Aí é 9. Mas eu falei para você, tem que ter a base de 8 dias, que tudo a maioria é 8 dias. Detenção de 6 meses a 2 anos. A pena é agravada. 188, não, na mesma pena incorre o militar que não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de férias. Passou as férias, 8 dias não apareceu, deserção. Deixar de apresentar a autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença, ou agregação em que é declarado o estado de sítio ou de guerra, ok? Passou o tempo, foi cassado, 8 dias para aparecer, não apareceu, deserção. Tendo cumprido a pena, deixar de se apresentar dentro do prazo de 8 dias, beleza? Essa daqui é a única que não tem prazo, mas isso aqui é o cara sacana, ok? Olha lá. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. O cara simula uma incapacidade e aí eu tenho a deserção, beleza? Tranquilo? Alternativa correta, letra o quê? Letra C. Deixar de apresentar a autoridade competente dentro do prazo de 8 dias. Aqui era 5, eu já joguei fora, ok? Aqui é 7, eu já joguei fora, errou. 5 também joguei fora, e aqui falou qualquer meio. Não, aqui é só quando ele for simular, não é isso? Nós colocamos lá, simulação, ou criando simulação, ou simulação de sua incapacidade. E aqui falou por qualquer meio. Não, está errado. Questão 12, fala assim, ó. Considere hipoteticamente que as férias de um policial militar findaram em 12 de janeiro de 2020. Agora. No entanto, ele não compareceu até hoje. Bacana? Nesse caso que nós temos deserção. Beleza? Fácil, né? Questão 13. Assinale a alternativa correta sobre qual conduta consiste no crime de desrespeito a superior. Nós já matamos essa, nós já fizemos essa aqui, né? Diante de outro militar. Essa ficou repetida, ok? Nós já matamos essa de desrespeitar diante de outro militar. Passa essa, vamos lá. 14, fala assim, ó. O enunciado reunirem-se 2 ou mais militares ou assemelhados com armamento ou material bélico de coisa pública ou particular em lugar sujeito ou não à administração militar. Configura qual crime? Bom, se colocou a arma no meio, não é motim. Bacana? Aí coloca, reunirem-se 2 ou mais. Se colocou quantidade, não é motim e nem revolta. Já risquei os 2 que eu aprendi. Conspiração é momento antes do motim. Se é antes do motim, não tem arma. Violência contra o superior. Violência contra o superior não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada. Tem a possibilidade de arma, mas não estabelece quantidade de pessoas. Conspiração e organização de grupo para a prática de violência. É essa, né? O artigo 150. Beleza, eu coloquei mais essa para a gente poder diferenciar o motim e revolta para você não errar. 15, fala assim, ó. Os artigos 157 e seguintes do Código Penal Militar prevêem o crime de violência contra o superior. Sobre esse tipo penal, assinar a alternativa correta. O crime, na modalidade simples, prevê pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Nós já falamos sobre ele. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Se da violência resulta a morte, a previsão da pena é de reclusão de 15 a 30 anos. A pena é aumentada da 5ª parte se o crime ocorre em serviço. Se o superior comandante da unidade que pertence ao agente ou oficial general, a previsão de pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Bom, tem que conhecer 157. 157, vamos de novo nele, olha lá, lembra lá. Comandante da unidade, o oficial, o simples do caput é 3 meses a 2 anos. Qualificado, 3 a 9. Se usa arma, 1/3. Se resulta a morte, 12 a 30. Se aumenta a pena, é 6ª parte, não 5ª parte. Beleza? Então, se eu conheço, essa aqui é perigosa, viu, gente? Por isso que eu coloquei de novo, porque é perigoso. Sempre cai, porque existem várias hipóteses de situação. Mapeia e não tem mais como você errar. Olha lá, a alternativa correta, letra B. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Se o crime modalidade simples prevê a pena de 2 meses a 2 anos. É 2 meses a 2 anos? Não. 3 meses a 2 anos, ok? Se a violência resulta a morte, a pena de 15 a 30 anos, 15 a 30, morte, 12 a 30, beleza? Se aumentada da 5ª parte de serviço, não é 5ª, é 6ª parte. Se o superior é o comandante da unidade que pertence ao agente oficial general, a pena de 3 a 10. É 3 a 10? Opa, 3 a 10 não, 3 a 9. Beleza? Então o examinador pediu o conhecimento da letra fria da lei. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.